Bom dia, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência em Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, família de Deus, do nosso santo e precioso Deus, você que é cristão, analise essa palavra. O Senhor Jesus, quando se manifestou, Ele nos tornou livres de todo o passado, de todas as amarras, e Ele foi nos transformando em pessoas perfeitas. O nosso espírito está sendo aperfeiçoado. Ele nos fez algo incrivelmente maravilhoso. Tornou o nosso corpo templo do Espírito Santo. Passou a habitar em nós. É um Espírito conosco. E Ele disse que os dons e a chamada são irrevogáveis. Tenho entendido que quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, Ele trabalha por completo. E o homem completo é composto de corpo, alma e espírito, de emoções, sentimentos, vida financeira, familiar. Algumas pessoas estão tão enterradas em tarefas no seu ministério, mas algumas áreas da sua vida estão perecendo. Precisamos rever seriamente essa situação. Uma declaração bastante forte sobre a obra de Jesus na nossa vida está ali no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Duas expressões mostram ali nesse texto com profundidade o que Cristo veio fazer: libertar os cativos e libertar os oprimidos. E começa por nós. Começa pela nossa vida. Ou seja, meu irmão, toda pessoa que um dia confessou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, teve retirado da sua vida todo o cativeiro, toda a opressão, todas as maldades do passado. Deus rompeu esse vínculo que havia com o seu passado, deixando no mar do esquecimento e iniciando em você uma nova história, uma nova atitude de vida. E a palavra de Deus afirma que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas o que eu tenho visto ao longo dessa experiência de já bastante tempo no ministério pastoral é que nós temos visto ainda muitos cristãos que estão cativos e oprimidos. Essa não é a vontade do Senhor. Essa não é a vontade do Senhor para a tua vida. Lembre-se, o Senhor veio para te trazer liberdade, para trazer abundância de bênçãos na tua vida. Mas quantas são as pessoas que andam na obra de Deus 10, 20 anos e o seu coração ainda está totalmente em pedaços? Nós temos ouvido pessoas que vêm e relatam isso para nós. São pessoas que ainda carregam aquelas velhas recordações do passado, que tanto as feriram, machucaram. Estão
totalmente sem expectativas quanto ao seu futuro, quanto aos seus projetos. São pessoas que permanecem cegos quanto à sua vida espiritual, quanto à sua posição cristã, quanto ao seu posicionamento como filho de Deus, herdeiro das suas promessas. Muitos ainda apresentam, além das opressões, feridas, mágoas, dores existenciais, sentimentos totalmente contrários àquilo que Cristo veio fazer. Meus irmãos, quando o cristão ainda tem esse tipo de cativeiro e de opressão na sua vida, ele fica totalmente impedido de experimentar a plenitude da liberdade dos propósitos que o Senhor tem com o seu povo, com todos. Se ele ainda possui essas amarras, esses bloqueios que impedem de ser o que Deus quer que ele seja, de fazer o que Deus quer que ele faça, então é porque ele ainda está preso, ele ainda está paralisado, ele ainda está contra aquilo que Jesus veio fazer em nosso favor. Essa pessoa ainda não está totalmente liberta. Mas Deus quer fazer algo mais na tua vida. Mas você precisa ter cuidado com isso. Cuidado com quem você tem ouvido, até mesmo na igreja. Peça hoje mesmo discernimento ao Espírito para saber com quem se aconselhar, para caminhar ao lado de pessoas bem-sucedidas, bem resolvidas em todas as áreas da sua vida e que busca santidade, que busca estar no centro da vontade de Deus e que busca a Deus todos os dias com fervor e ouve a voz do Senhor. Quantos são os evangélicos que estão totalmente oprimidos ainda? Estão paralisados por dúvidas, medos, temores, ansiedade, insegurança e por isso não desenvolvem uma autoimagem saudável. Não se veem como filhos amados de Deus e não lutam pela vida. Não batalham por oportunidades, não enxergam alternativas de emprego, não enxergam os seus relacionamentos recuperados, não enxergam os sonhos de Deus realizados em suas vidas. Meus queridos, tudo isso precisa ser trabalhado com muito cuidado. Pois é muito mais do que um problema emocional ou sentimental. É um problema espiritual. É algo que te paralisa. É algo que te deixa com o coração em pedaços. É algo que faz você se sentir incompleto e não realizado. E situações espirituais se trata de forma espiritual. E com pessoas 100% espirituais que te fazem olhar para o alto, de onde vem a tua resposta. E nós podemos ver em João 8,36 que Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você me pergunta, livres de quê? Livres de pressões, livres de cativeiro, livres da cegueira, livres da pobreza, livres de fardos pesados que tentam te impor, muitas vezes até na igreja. Se Jesus Cristo for o teu Senhor, se tu te inclinaste, se tu te rendeste a Ele verdadeiramente, ou seja, então estás livre. Estás livre para viver o que o Senhor tem para a tua vida e para adorá-lo com intensidade, com profundidade. Meu irmão, minha irmã, agora, se a tua vida é sempre cheia
de cargas espirituais, de fardos pesados. Se tu não é capaz de enfrentar provas e adversidades, se elas são sempre, continuamente uma desgraça na tua vida, como uma amarra, como um bloqueio, como uma fortaleza, então sim, tu estás com uma fortaleza espiritual estabelecida na tua vida. E a tua vida espiritual não terá sucesso dessa maneira. Eu também já tive algumas fortalezas espirituais na minha vida. Eu sei como era dramático viver paralisado, debaixo de um espírito de opressão, mas nós precisamos entender o que está na minha vida paralisando, o que está na tua vida, na tua mente, é uma fortaleza espiritual. E foi por isso que Paulo disse que nós temos armas poderosas em Deus para destruir as amarras, os bloqueios, as opressões, os cativeiros que tanto trazem sofrimento à vida de cada um de nós. Aleluia! Mas o que é uma fortaleza espiritual? Fortaleza espiritual, meus queridos, é algo que se instala ou na mente, ou no coração, ou no corpo do homem ou da mulher de Deus, que muitas vezes com algumas brechas que deixam em sua vida exalta o inimigo e consequentemente está contrário àquilo que Deus deseja, está contrário àquilo que agrada a Deus. E como uma fortaleza espiritual se instala? Por exemplo, tu não passas num terreno num dia e no outro dia tem lá um prédio de 20 andares construído. Isso é um processo. Primeiro a escavação, os alicerces, depois começam as colunas, as vigas e o prédio nasce. E do mesmo modo, uma fortaleza não é algo que aparece de um dia para o outro. Tudo começa como um pequeno dardo lançado pelo inimigo contra as nossas vidas. Esse dardo talvez seja um pensamento, uma atitude, um ato contrário àquilo que a Bíblia diz, um ato contrário àquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. E a pessoa vai aceitando esses fardos. E aí está nascendo uma fortaleza. E, meus amados, existem fortalezas espirituais, doutrinárias, emocionais, mentais, pessoais, físicas, enfim, são muitos os tipos de fortalezas. E por causa dessa variedade, como é dramático para uma vida cristã, para uma pessoa cristã que é fiel, dizimista, que vai para a igreja com assiduidade, que de repente para tudo isso e se esvai por um caminho que desagrada a Deus. Muitos passam a fumar, beber, cheirar, outros se endividam, outros têm seu relacionamento destruído e outros querem desistir completamente da obra de Deus, se sentem frustrados. Esse comportamento é algo que o inimigo instalou e que vai se tornando uma fortaleza na tua vida, meu irmão. E a pessoa, depois de um tempo, não sabe como derrubá-la. O problema é que essas pessoas, muitas vezes, ao invés de se agarrarem à multiforme sabedoria de Deus, ao invés de procurarem os desígnios do Senhor, ao invés de procurarem saber o que está sendo dito como solução para os seus problemas aqui na palavra do Senhor, eles ficam se afastando da palavra de Deus.
Eles se esvaem e não procuram a verdadeira graça de Deus, e eles começam a dar ouvidos a vozes pessimistas, a fantasias, a miragens, a verdadeiras fábulas sem fundamento, sem base de fé, sem base bíblica, ouvindo pessoas que não as levam para frente, que as fazem paralisar e as fazem descer no mais profundo poço. Meu querido irmão, minha querida irmã, não! Quando você percebe que há algo de errado com você, não aceite, procure alguém espiritual, procure alguém que tem uma vida bem resolvida. E o mais triste é que hoje em dia vão surgindo pessoas se intitulando como uma nova liderança evangélica e também surgem nessa mesma velocidade um gigante leque de doutrinas. Pode isso, pode aquilo. E muitas vezes esses pregadores não têm nenhum preparo, não têm nenhuma intimidade com Deus. E muitas vezes, na realidade, estão corrompendo e pervertendo o evangelho. Cuidado, meu irmão. Isto é grave. Alguém que você ouve, com quem você se aconselha, analise se essa pessoa tem uma vida digna, reta, se ela é verdadeira, se ela jamais mente, se ela jamais deixa brechas para o inimigo agir e se ela é uma pessoa bem resolvida, próspera em sua vida, em todas as áreas. Muitas vezes as pessoas dão orientações, conselhos, ensinam algo que não é conhecimento de Deus e é contra os princípios bíblicos. E por isso o apóstolo Pedro disse em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1 ao 3: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos há que seguirão essas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Cuidado para que você não esteja neste grupo de pessoas. Veja que há dissimuladores que com a sua doutrina levam aqueles que dão ouvidos a formarem pensamentos errados e também a crerem na mentira. Dar atenção a essas práticas libertinas nos leva à destruição. E nós darmos ouvidos a essas palavras fictícias, elas provocam dois estragos. Levam à criação de fortalezas, como já foi dito, e ao mesmo tempo impedem que essas fortalezas sejam destruídas. Jesus Cristo não veio para tirar as amarras, libertar o cativo do cativeiro, o oprimido da opressão? Sim, veio. Mas então como é possível haver tantos crentes oprimidos e cativos? Simples. Eles deixaram que se instalassem em suas mentes essas tais heresias destruidoras, que acabaram criando fortalezas espirituais, que acabaram deixando eles completamente cegos espirituais,
E por conseguinte, eles não conseguem usar as armas espirituais para destruir este mal instaurado dentro deles. Agora, sabe o que acontece quando um cristão crê nessas mentiras? Olha o que diz em Jó 13:4. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Forte, não é? Ora, se tu vais ao médico que não vale nada, então por que vais? Ele consegue te curar? Não! E se não cura, a pessoa fica cada vez mais doente, fica pior. O seu estado cada vez vai piorando. Isso é uma fortaleza. Seja em qual parte do corpo ela está instaurada. E quando isso acontece, é porque muitos creem em mentiras. E Jeremias nos diz, no capítulo 13, no versículo 25, esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Misericórdia. Tu sabes o que é um homem casado ou uma mulher casada que de repente se envereda por um caminho de infelicidade, infidelidade, fornicação, adultério, drogas ou outras banalidades? Se as pessoas não acreditam no que Deus diz, vão acreditar em mentiras. Se a pessoa não está firmemente alicerçada na palavra de Deus, vão acreditar em mentiras que vêm de enviados do nosso inimigo. Amado, tudo que for contrário à Bíblia é mentira. Não aceite na tua vida. E isso vai tornando corpo e vai se tornando uma fortaleza na tua vida. E aí você terá muito sofrimento. Uma das maiores mentiras formadoras de fortaleza são os ídolos. Cuidado, Jeremias 51:17 fala disso para nós. Olha só o que diz. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego, nelas não há vida, só há morte. Toda pessoa que adora uma imagem acaba ficando com essa fortaleza mentirosa na sua cabeça. E sabe por quê? Porque o diabo diz, Deus está aí nessa imagem. E a pessoa acredita nessa mentira e acaba ficando engessada, paralisada, doente. E a mentira vai tornando o corpo e a pessoa se torna tão idólatra que não consegue mais viver sem essa imagem que não faz nada por ela. E nós podemos ver em Romanos, no capítulo 1, no versículo 25, que diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Isso é pecado, isso não pode, isso te deixa para trás, isso te afasta do Senhor. Não mude essa verdade em mentira. Deus diz que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E se tu não acreditares dessa forma e achares que teu Deus não há de suprir, então criaste uma fortaleza na tua vida, na tua mente. E nós podemos ver em Efésios 4:22 que diz como se instala uma fortaleza. Olha aqui, no sentido de que quanto
ao trato passado. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quando você aceitou a Jesus, você já deixou tudo isso para trás. Não te deixes enganar mais. Como nós temos um velho homem que não se converte, que é a nossa carne, ela facilmente se corrompe. Então nós temos que cuidar para não dar lugar ao inimigo nas nossas vidas. Toda vez que eu e você não temos conhecimento da palavra, da verdade bíblica, dos princípios bíblicos, a tendência é que a carne nossa se corrompa pelas concupiscências do engano. No momento em que eu e você conhecemos a verdade, essa verdade que liberta, no momento em que passamos a saber o que é mentira, não haverá mais lugar para fortalezas em nossas mentes. Nos tornamos livres para viver, tornamos livres para viver o novo de Deus, tornamos livres para viver e usufruir das promessas que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus é a única que tem poder sobre toda a terra. Tudo que vai contra ela é mentira. E se aceitamos aquilo que vai contra a palavra de Deus, formamos uma fortaleza espiritual. Romanos 3:4 nos diz: de maneira alguma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Deus é verdadeiro e ninguém mais é dono de todo saber e de toda a verdade. Se o homem é mentiroso e Deus é verdadeiro, com quem tu vais ficar? Eu escolho Deus. Sempre foi Deus. E quando as pessoas começam a ter tais bloqueios, tais amarras, tais cativeiros, sentem-se impedidas de serem felizes, realizarem uma prova, lançarem-se na vida. E nessa hora elas começam a procurar até a medicina para essas questões que não vai resolver nada. Quando crê nas circunstâncias contrárias, quando crê nas mentiras de Satanás, quando crê que o teu corpo está todo fragilizado e que Deus não tem poder na sua vida, você está dando lugar a uma fortaleza espiritual. Ir contra Deus é aceitar a mentira. E o que faz a mentira? Cria fortalezas. E essa fortaleza é um bloqueio que te impede de viver. Te impede de viver o melhor de Deus. Meus queridos, o cristianismo é algo tão simples, tão puro, tão santo. Mas quando a serpente, ela consegue te corromper, como corrompeu Eva lá no jardim, convencendo-te, por exemplo, de que você pode fazer certas coisas, de que você vai ser igual a Deus, de que isso pode, aquilo pode. Você vai criando complexos, aí você vai estabelecendo fortalezas na tua vida que vão te fazer muito mal. Meus queridos, imagine uma pessoa ganhar coragem para fazer um casamento, uma casa, uma prova, quando ela está totalmente bloqueada. Somente a palavra de Deus tem poder para quebrar tudo isso. Por isso busque, por isso ore, por isso jejue, por isso tenha comunhão com Deus, para quebrar se ainda há alguma fortaleza na tua vida. Zacarias 2:5 diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela, a
sua glória. Aleluia! Não temas esse negócio de que o inimigo vai corromper a tua mente. Foca somente em Deus, foca somente em Cristo, foca na palavra de Deus que é verdade. Não podemos deixar que a semente divina que está plantada no nosso coração seja arrancada de nós. Não! Ela precisa frutificar. Nós somos coração de terra boa. Viemos à terra para vencer, para ser cabeça, para estar por cima e não por baixo, para emprestar e não tomar emprestado. Aleluia! Aleluia! Veja o que diz em Cantares de Salomão no 2:15. Apanhei-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu estou colocando flores na tua mente, no teu coração, diz o Senhor. Mas existem raposas que vão querer comê-las. É preciso estar atento quanto a isso. Se a planta perde a flor antes do fruto, é sinal que não vai frutificar. É sinal que não vai dar fruto logo aí à frente. Se existe algo de bom que eu ensino e isso for arrancado por alguma raposinha, não haverá fruto na tua vida, diz o Senhor. É preciso tirar todas as raposinhas. É preciso destruir essas amarras, essas fortalezas, essas oposições demoníacas que se levantam contra a tua vida e contra o conhecimento de Deus. Aleluia! É necessário destruir tudo aquilo que te faz infeliz. Deves arrancar da tua mente, do teu coração, do teu corpo essas fortalezas espirituais. E depois de limpar tudo, precisas edificar e plantar somente coisas boas, sentimentos bons, motivações boas e palavras da graça de Deus. Você consegue? Sim. Você consegue? Sim. Não se desvie do Senhor. O crente em Jesus Cristo é um espírito com Ele. É possível se desviar até da doutrina da igreja, mas nunca de Deus. Claro que na igreja você vai ter pessoas te apoiando, você vai ter coragem, você vai ter força para enfrentar todo o mal. Todos os sofismas, todas as faltas de sabedoria e argumentos mentirosos que te iludem, que te tapeiam, precisam ser retirados das nossas vidas. E a palavra de Deus, com muita oração e jejum, fará tudo isso acontecer. Fará uma limpeza espiritual na tua vida. E nós temos sim armas poderosas. O conhecimento do Senhor através da palavra de Deus, o que agrada a Deus, o que Ele tem para a tua vida, o que Ele quer para a tua vida, a oração, o jejum e os momentos de intimidade com Deus vão te deixar fortes, capaz de arrancar todas as fortalezas espirituais. E nós temos que usar todas essas armas para impedir que uma fortaleza surja e também para destruí-las, se alguma já se formou. Meu querido, não se deixe dominar. Nós vemos que em 1 João 5,10 está escrito: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho.
eu prefiro sempre a Bíblia, a palavra de Deus, as verdades, promessas, a herança que Deus tem para as nossas vidas. E nós podemos ver que em 1 Coríntios 2,16 o Senhor diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Possuímos a mente de Cristo e a mente de Cristo nos conduz. A mente de Cristo pensa como a Bíblia. A mente de Cristo edifica. A Bíblia mostra que todas as coisas podemos naquele que nos fortalece, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir todas as nossas necessidades, que Deus é por nós, não importa quem seja contra, que aquele que está em nós é maior do que todo aquele que está nesse mundo, que quer te paralisar, destruir. Eu dou crédito a Deus, eu dou crédito à palavra, e eu sei que com ela eu serei mais do que vencedor. Nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 2, 13 e 14, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas aquelas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, se o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só quando você tem o Espírito de Deus em você, é que você vai compreender o que Deus tem para você. Porque o homem natural acha que ficar com a Bíblia é loucura. E aí é que o diabo ganha espaço. Aí é que o diabo lança amarras, cativeiros, fardos pesados e cria fortalezas. Mas nós não somos mais homens naturais, nós somos espirituais. E a palavra nos diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Aleluia, aleluia. Toda vez que você aceita a mentira dos outros, você está se afastando um pouco de Deus. E toda a verdade nos diz que tudo que é contra a Bíblia é mentira. A mentira, se ela vai ganhando corpo, ela vai se tornando essa fortaleza na tua vida, te tornando infeliz, fazendo você perder a vontade de viver, de casar, de trabalhar, de avançar, de conquistar. Não deixe que isso impere em tua vida, que isso tome conta da tua vida. Nós também podemos ver lá onde Moisés escolhe os melhores príncipes das 12 tribos e os manda espiar a terra que Deus lhes prometeu dar. E nessa passagem nós vemos uma fortaleza que pode ser muito prejudicial. Depois que os 12 espias voltaram de espiar a terra, 10 deles disseram: escute. Porém os homens com quem eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é muito mais forte do que nós. Ali já começaram a colocar na cabeça que aquilo que Deus havia lhes dito era mentira, que eles não poderiam conquistar. E veja, diz mais: e adiante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo qual nós passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O inimigo ali começou a instalar fortalezas em suas mentes, covardia, timidez, medo, tudo que era contrário a Deus. Mas nós podemos perceber
que há dois que não se deixaram enganar com essas mentiras, com essas inverdades, com essa voz do inimigo colocando fortalezas em sua cabeça. Porque nós sabemos que era só para ir lá comprovar se a terra era boa, mas eles só viam dificuldade. Tudo que eles estavam vendo era mentira, mas eles aceitaram como se fosse verdade. Mas então chegou Caleb e a palavra do Senhor nos diz: Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Na mente de Josué e Caleb havia verdade de Deus. Na mente dos outros 10 havia uma mentira dizendo: não adianta. Esses permitiram que o inimigo instalasse em suas mentes uma fortaleza de baixa autoestima, de covardia, de medo, de destempero, de falta de confiança. E a única coisa que eles proferiram foram palavras de derrota, de mentira. Mas enquanto isso, nós vemos dois homens alicerçados em Deus, Josué e Caleb, e neles havia um outro espírito. Enquanto nos 10 havia covardia, medo, terror, bloqueios, amarras, em Josué e Caleb havia aquilo que Deus havia dito sobre eles. Essa é a grande disciplina que eu e você precisamos aprender hoje. O que importa é a verdade que Deus diz sobre as nossas vidas. Essa é a lição que nós temos que aprender hoje para destruir todas as fortalezas, amarras. Passamos por tempos difíceis, todos em algum momento. Choramos, enfrentamos lutas, problemas, mas devemos ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Josué e Caleb creram na palavra a despeito das circunstâncias, porque acreditavam que era verdade o que Deus havia dito. Que exemplo para as nossas vidas. O que Deus diz é verdade. Eles tinham consciência espiritual. Eles tinham como uma mente de Cristo, uma posição espiritual definida. E quando Paulo escreve a Timóteo em 2 Timóteo 1,7, ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Percebeste, meu irmão, minha irmã? O que havia naqueles 10 era espírito de covardia. E o que é um espírito de covardia? Uma fortaleza. Agora, em Caleb e Josué havia um outro espírito. Amado, eu espero em Deus que todos vocês sejam cheios do espírito de poder, de amor, de moderação e não de covardia. Tu és forte, tu és eficiente, tu és corajoso, amoroso, tu és capaz de destruir toda fortaleza, toda amarra, tu és capaz de avançar, de conquistar, de vencer, tu podes tudo naquele que te fortalece, porque em nós há um outro espírito, há um espírito de amor que vem de Deus. Em nós que somos da graça de Deus, há um espírito de intrepidez e de coragem. Então, na autoridade que há em Deus, que Deus tem nos concedido, se há alguém ainda com algum bloqueio, com alguma amarra, com caminhos fechados, com portas fechadas, com cativeiros, eu agora quebro essa mentira.
no nome poderoso de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo veio. Ele não veio para andarmos tristes, amuados, trombudos, cabisbaixos, miseráveis. Não importa o que o inimigo diz, atente para a palavra de Deus que vai te fazer vencedor. Se fomos libertos por Cristo, meu irmão, verdadeiramente, totalmente, estamos livres. Livres. Se o inimigo tentar jogar alguma coisa contrária a isso, não aceite, anule, quebre. Não deixes nenhuma mentira tomar conta do teu corpo, da tua mente, do teu coração. Encha-se de certeza, de perseverança, da graça de Deus. E não haverá impossíveis para ti. Lembra-te, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, de força e coragem. Deus tem mais para nós. Fiquemos com a palavra de Deus. O resto é mentira. O resto é mentira de Satanás. A verdade é a força da nossa vida. É protetora, é libertadora, é curadora. Assim seja na tua vida e na minha vida, diz o Senhor, diz aquele que nos libertou. Deus abençoe você, em nome de Jesus.